De Jorge Luis Borges. À procura de Averroès. S'imaginant que la tragédie qu'autre chose que l'art de louer. Ernest Renan Averroès, 48-1861. Abul Walid Muhammad ibn Ahmed ibn Muhammad ibn Rashid. Este longo nome levaria um século para chegar a Averroès, passando por Ben-Hest e por Averres, e ainda por Aben Hassad e filhos Hassades. Escrevia 10º capítulo da obra Tahafut ult Tahafut, Destruição da Destruição, no qual se sustenta contra o asceta persa Ghazali, autor de Tahafut ult Falasifa, Destruição de Filósofos, que a divindade só conhece as leis gerais do universo, o concernente às espécies, não ao indivíduo. Escrevia com lenta segurança, da direita para a esquerda, o exercício de formar silogismos e de encadear longos parágrafos não o impedia de sentir, como bem-estar, a fresca e ampla casa que o rodeava. No fundo da cesta arrulhavam amorosas pombas. De algum pátio invisível se elevava o rumor de uma fonte, algo na carne de Averroès, cujos antepassados procediam dos desertos árabes, agradecia a constância da água. Embaixo estavam os jardins, a horta. Embaixo, o atarefado Guadalquivir e depois a querida cidade de Córdoba, não menos clara que Bagdá ou que o Cairo, como um complexo e delicado instrumento, e ao redor, isto Averroès também sentia. Se estendia até aos confins, a terra da Espanha, na qual existem poucas coisas, mas onde cada uma parece estar de modo substantivo e eterno. A pena corria sobre a folha, os argumentos se enlaçavam irrefutáveis, mas uma leve preocupação empanou a felicidade de Averroès. Não a causava o Tahafut, trabalho fortuito, mas um problema de índole filológica, vinculado à obra monumental que o justificaria ante os povos. O comentário sobre Aristóteles. Esse grego, manancial de toda a filosofia, fora outorgado aos homens para ensinar-lhes tudo o que se pode saber. Interpretar seus livros como os ulemás interpretam o Alcorão era o árduo propósito de Averroès. Poucas coisas mais belas e mais patéticas registrará a história, além dessa consagração de um médico árabe aos pensamentos de um homem de quem os separavam 14 séculos. Às dificuldades intrínsecas devemos acrescentar que Averroès, ignorando o siríaco e o grego, trabalhava sobre a tradução de uma tradução. Na véspera, 2 palavras duvidosas o detiveram no princípio da poética. Essas palavras eram tragédia e comédia. Encontrara-as anos atrás no livro 3º da retórica. Ninguém no âmbito do Islã atinava com o que queriam dizer. Inutilmente fatigar-se nas páginas de Alexandre de Afrodísia, inutilmente compulsar as versões do nestoriano Unaim ibn Ishaq e de Abu Bashar Mata. Essas 2 palavras arcanas pululavam no texto da poética. Impossível evitá-las. Averroès largou a pena, disse a si mesmo, sem demasiada fé, que costumava estar muito perto aquilo que procuramos. Guardou o manuscrito do Tahafut e dirigiu-se à prateleira onde se alinhavam, copiados por calígrafos persas, os muitos volumes de Muqan do cego Absida. Era risório imaginar que não os tinha consultado, mas tentou o ocioso prazer de virar suas páginas. Dessa estudiosa distração o desviou uma espécie de melodia. Olhou pela sacada gradeada. Embaixo, no estreito pátio de terra, brincavam alguns meninos seminus, um de pé no ombro do outro. Fazia-se evidentemente de almoadem, com os olhos bem fechados, salmodiava,
Não há outro Deus além de Deus. Aquele que o sustentava imóvel fazia-se de minarete. Outro humilhado no pó e ajoelhado de congregação dos fiéis. A brincadeira durou pouco. Todos queriam ser o almohade, ninguém a congregação ou a torre. Averroé ouviu-os discutir em dialeto grossen, ou seja, no incipiente espanhol da plebe muçulmana da península. Abriu o Kitab-ul-Ain de Jalil e pensou com orgulho que em toda Córdoba, talvez em todo Al-Andalus, não existia outra cópia da obra perfeita além dessa que o emir Yaqub al-Mansur lhe remetera de Tanger. O nome desse porto lembrou-lhe que o viajante Abul Qasim al-Shahri, que regressara de Marrocos, jantaria com ele esta noite em casa do alcoranista Farak. Abul Qasim dizia ter alcançado os reinos do Império de Sin, da China. Seus detratores, com essa lógica peculiar que o ódio oferece, juravam que ele nunca havia pisado na China e que nos templos desse país blasfemara contra lá. Inevitavelmente, a reunião duraria algumas horas. Averroé, pressuroso, retomou a escrita de Tahafut, trabalhou até o crepúsculo da noite. O diálogo na casa de Farak passou das incomparáveis virtudes do governador às de seu irmão, o emir. Depois, no jardim, falaram de rosas. Abul Qasim, que não as tinha visto, jurou que não existiam rosas como as que decoram os jardins andaluzes. Farak não se deixou subornar. Observou que o douto Ibn Qutayba descreve uma excelente variedade de rosa perpétua que dá nos jardins do Hindustão e cujas pétalas, de um vermelho encarnado, apresentam caracteres que dizem: não há outro Deus como o Deus. Muhammad é o apóstolo de Deus. Acrescentou que Abul Qasim com certeza conheceria essas rosas. Abul Qasim fixou-o com inquietação. Se respondesse que sim, todos o julgariam, com razão, o mais disponível e casual dos impostores. Se respondesse que não, seria julgado infiel. Optou por murmurar que, com o Senhor, estão as chaves das coisas ocultas, e que não existe na terra uma coisa verde ou uma coisa murcha que não esteja registrada em seu livro. Essas palavras pertencem a uma das primeiras suratas. Acolheu-as o murmúrio reverenciai. Envaidecido por essa vitória dialética, Abul Qasim ia dizer que o Senhor é perfeito em suas obras e é inescrutável. Então Averroé declarou, prefigurando as remotas razões de um ainda problemático Umi: menos me custa admitir um erro no douto Ibn Qutayba ou nos copistas do que admitir que a terra dê rosas com profissão de fé. Assim é, grandes e verdadeiras palavras, disse Abul Qasim. Certo viajante, lembrou o poeta Abd al-Malik, fala de uma árvore cujos frutos são verdes pássaros. É menos difícil acreditar nele que em rosas com letras. A cor dos pássaros, disse Averroé, parece facilitar o portento. Além disso, os frutos e os pássaros pertencem ao mundo natural, mas a escrita é uma arte. Passar de folhas a pássaro é mais fácil que de rosas a letras. Outro hóspede negou com indignação que a escrita fosse uma arte, já que o original do Corão, a mãe do livro, é anterior à criação e está guardado no céu. Outro falou de Charris de Barça, segundo o qual o Quirã é uma substância que pode tomar a forma de um homem ou de um animal, opinião que parece combinar com a dos que lhe atribuem duas faces. Farak expôs longamente a doutrina ortodoxa. O Quirã, disse, é um dos atributos de Deus, como sua piedade. É copiado num livro, é pronunciado com a língua, é lembrado no coração, e o idioma, e os sinais, e a escrita são obra dos homens, mas o Quirã é irrevogável e eterno. Averroé, que havia comentado a República, podia ter dito que a mãe do livro é algo assim como o seu modelo platônico, mas percebeu que a teologia
era um tema totalmente inacessível a Abul Qasim. Outros que também o perceberam instaram com Abul Qasim para contar algumas maravilhas. Então, como agora, o mundo era cruel. Os audazes podiam percorrê-lo, mas também os miseráveis, os que se sujeitavam a tudo. A memória de Abul Qasim era um espelho de íntimas covardias. Que podia ele contar? Além disso, exigiam-lhe maravilhas, e a maravilha é talvez incomunicável. A lua de Bengala não é igual à lua do Iêmen, porém deixa-se descrever com as mesmas palavras. Abul Qasim vacilou, depois falou. Quem percorre os climas e as cidades, proclamou com unção, vê muitas coisas dignas de crédito. Esta, por exemplo, que só contei uma vez ao rei dos turcos, ocorreu em Sincalan, Cantão, onde o rio da água da vida se derrama no mar. Farak perguntou se a cidade ficava a muitas léguas da muralha que Iskandar Zulkarnain, Alexandre Bicorne, da Macedônia, levantou para deter Gog e Magog. Desertos a separam, disse Abul Qasim, com involuntária soberba. 40 dias demoraria uma cáfila, caravana, para dividir suas torres, e dizem que outros tantos para alcançá-las. Em Sincalan não sei de nenhum homem que a tenha visto, ou que tenha visto quem a viu. O medo do grosseiramente infinito, do mero espaço, da mera matéria, tocou Averroé por um instante. Olhou o simétrico jardim, sentiu-se envelhecido, inútil, irreal, dizia Abul Qasim. Uma tarde, os mercadores muçulmanos de Sincalan me conduziram a uma casa de madeira pintada, na qual viviam muitas pessoas. Não se pode contar como era essa casa, que mais parecia um único quarto, com filas de armários ou sacadas, umas sobre as outras. Nessas cavidades havia gente que comia e bebia, também no chão e também no terraço. As pessoas desse terraço tocavam tambor e alaúde, salvo umas 15 ou 20, com máscaras vermelhas, que rezavam, cantavam e dialogavam. Estavam presas e ninguém via o cárcere. Cavalgavam, mas não se percebia o cavalo. Combatiam, mas as espadas eram de cana. Morriam e logo estavam de pé. Os atos dos loucos, diz Farak, excedem as previsões do homem sensato. Não estavam loucos. Teve de explicar a Abul Qasim. Estavam figurando, disse-me um mercador, uma história. Ninguém compreendeu, ninguém pareceu querer compreender. Abul Qasim confuso passou da escutada narração às desajeitadas razões. Falou ajudando-se com as mãos. Imaginemos que alguém mostre uma história em vez de contá-la. Seja essa história a dos adormecidos de Éfeso. Vemos retirarem-se para a caverna, vemos orarem e dormirem. Vemos dormirem com os olhos abertos, vemos crescerem enquanto dormem, vemos despertarem depois de 309 anos. Vemos entregarem ao vendedor uma antiga moeda. Vemos despertarem no paraíso. Vemos despertarem com o cão. Algo semelhante nos mostraram aquela tarde as pessoas do terraço. Essas pessoas falavam? Perguntou Farak. Claro que falavam, disse Abul Qasim, convertido em apologista de uma cena que mal recordava e que o enfadara bastante. Falavam e cantavam e peroravam. Nesse caso, disse Farak, não eram necessárias 20 pessoas. Um só narrador pode contar qualquer coisa, por complexa que seja. Todos aprovaram essa opinião. Encareceram-se as virtudes do árabe, idioma usado por Deus para comandar os anjos, em seguida, as da poesia dos árabes. Abd al-Malik, depois de examiná-la devidamente, escarneceu por antiquados dos poetas que em Damasco ou em Córdoba se apegavam à imagem pastoris e a um vocabulário beduíno. Disse ser absurdo que um homem, ante cujos olhos se estendia o Guadalquivir, fosse celebrar a água de um poço.
Alertou para a conveniência de se renovarem as antigas metáforas. Disse que, quando Zahir comparou o destino a um camelo cego, essa figura pode ter causado surpresa às pessoas, mas que 5 séculos de admiração a gastaram. Todos aprovaram essa opinião, que já haviam escutado muitas vezes, de muitas bocas. Averroé calava-se. Por fim falou, menos para os outros que para si mesmo. Com menos eloquência, disse Averroé, mas com argumentos congêneres. Defendia algumas vezes a proposição que Abd al-Malik sustenta. Em Alexandria tem-se dito que só é incapaz de uma culpa quem já a cometeu e já se arrependeu. Para se estar livre de um erro, acrescentemos, convém havê-lo praticado. Zuhair, em seu Mu'allaq, disse que, do decurso de 80 anos de dor e de glória, viu muitas vezes o destino atropelar de surpresa os homens, como um camelo cego. Abd al-Malik entendeu que essa figura já não pode surpreender. A essa observação caberia contestar muitas coisas. A primeira é que, se o fim do poema fosse o assombro, seu tempo não se mediria por séculos, mas por dias e por horas e talvez por minutos. A segunda é que um famoso poeta é menos inventor que descobridor. Para louvar Ibn Sharaf de Berja, tem-se repetido que só ele pôde imaginar que as estrelas, ao amanhecer, caem lentamente, como as folhas caem das árvores. Isso, se fosse certo, evidenciaria que a imagem é frívola. A imagem que um único homem pode formar é a que não toca ninguém. Infinitas coisas existem na Terra. Qualquer uma pode equiparar-se a qualquer outra. Equiparar estrelas a folhas não é menos arbitrário que equipará-las a peixes ou a pássaros. Em compensação, ninguém nunca sentiu que o destino é forte e é rude, que é inocente e é também inumano. Para essa convicção, que pode ser passageira ou contínua, mas que ninguém evita, foi escrito o verso de Zuhair. Não se dirá melhor o que ali se disse. Além do mais, e isso talvez seja o essencial de minhas reflexões, o tempo que despoja os alcáceres enriquece os versos. O de Zuhair, quando este o compôs na Arábia, serviu para confrontar duas imagens, a do velho camelo e a do destino. Repetido agora serve para recordar Zuhair e para confundir nossos pesares com os daquele árabe morto. 2 termos tinha a figura, e hoje ela tem 4. O tempo amplia o âmbito dos versos, e sei de alguns que, como a música, são tudo para todos os homens. Assim, atormentado há anos em Marrakech por lembranças de Córdoba, comprazia-me em repetir a apóstrofe que Abdul Rahman dirigiu nos jardins de Rosafá a uma palmeira africana. Tu também és, é palmeira, neste solo estrangeira. Singular benefício da poesia. Palavras escritas por um rei que desejava o Oriente serviram a mim, desterrado na África, para minha nostalgia da Espanha. Averroé depois falou dos primeiros poetas, daqueles que no tempo da ignorância, antes do Islã, já disseram todas as coisas, na infinita linguagem dos desertos. Alarmado, não sem razão, pelas futilidades de Ibn Sharaf, diz que nos antigos e no Quirã estavam cifrada toda a poesia e condenou por analfabeta e por vã ambição de inovar. Os demais o escutavam com prazer, pois ele defendia o antigo. Os muezins chamavam a oração da primeira luz quando Averroé voltou a entrar na biblioteca. No harém, as escravas de cabelos negros haviam torturado uma escrava de cabelos ruivos, mas ele não saberia senão à tarde. Algo lhe revelara o sentido das 2 palavras obscuras. Com firme e cuidadosa caligrafia, juntou estas linhas ao manuscrito. Aristóteles, denomina a tragédia os panegíricos e comédias as sátiras e os anátemas. Admiráveis tragédias e comédias são abundantes nas páginas do Corão
e nos mualacas do santuário. Sentiu sono, sentiu um pouco de frio. Desenrolado o turbante, olhou-se num espelho de metal. Não sei o que viram seus olhos, porque nenhum historiador descreveu as formas de seu rosto. Sei que desapareceu bruscamente, como se o fulminasse um fogo sem luz, e que com ele desapareceram a casa e o invisível repuxo, e os livros, e os manuscritos, e as pombas, e as muitas escravas de cabelos negros, e a trêmula escrava de cabelos ruivos, e Farak e Abul Qasim, e os roseirais, e talvez o Guadalquivir. Na história anterior, quis contar o processo de uma derrota. Pensei primeiro naquele arcebispo de Canterbury, que se propôs demonstrar que há um Deus. Depois nos alquimistas que procuraram a pedra filosofal. Depois nos inúteis trissectores do ângulo e retificadores do círculo. Refleti em seguida que mais poético é o caso de um homem que se propõe um fim que não está vedado a outros, mas sim a ele. Lembrei-me de Averroé, que, encerrado no âmbito do Islã, nunca pôde saber o significado das palavras tragédia e comédia. Contei o caso. À medida que me adiantava, senti o que teve de sentir aquele Deus mencionado por Burton, que se propôs criar um touro e criou um búfalo. Senti que a obra zombava de mim. Senti que Averroé, querendo imaginar o que é um drama, sem ter suspeitado que seja um teatro, não era mais absurdo que eu, querendo imaginar Averroé, sem outro material, além de alguns adarmes de Renan, de Lane e de Assim Palácios. Senti na última página que minha narrativa era um símbolo do homem que eu fui enquanto a escrevia e que para escrever essa narrativa fui obrigado a ser aquele homem e que para ser aquele homem tive de escrever essa narrativa e assim até o infinito. No instante em que deixo de acreditar nele, Averroé desaparece.